Chegamos no momento mais esperado do curso de Inteligência Artificial para Todos, que é sobre redes neurais, esse conjunto de técnicas mais avançadas e complexas da área de IA e que também traz toda uma pegada mística, né? Porque de certa forma a gente quer ali mapear o cérebro humano em modelos matemáticos para que sejam capazes de processar a informação. Então, essa série vai ser quebrada em diversas aulas e a gente vai desde o modelo mais simples até modelos mais complexos para ficar bem didático para vocês. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo, é muito importante, e também seguir nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, porque eu coloco muito conteúdo em relação à inteligência artificial, ciências cognitivas, neurociência e todo esse aspecto da cultura digital que está moldando a nossa vida. E eu quero manter uma conversação com vocês. Então, começando a discutir o que é realmente redes neurais. Então, redes neurais acaba sendo uma sub-área da ciência da computação e, consequentemente, uma sub-área da inteligência artificial que vai tentar, então, inspirado no cérebro humano, criar modelos matemáticos para processar a informação. Isso surge lá na década de 40, de 50, quando a gente pensava, né, mapear o neurônio, como nós temos dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro biológico, de uma forma matemática para ele processar a informação. E, processando essa informação, fosse capaz de reconhecer padrão e aprender de alguma forma. Então, isso já tem aí mais de 60 anos de estrada e passou por momentos de muita euforia e momentos assim de total abandono, de total desconfiança por parte de toda a área acadêmica. E na aula de hoje a gente não vai começar com redes neurais, né? A gente vai começar com uma unidade mais básica, que é o neurônio. Para a gente entender bem redes neurais, a gente precisa entender bem o que é o neurônio. Então a gente vai começar hoje já entendendo como modelar um neurônio artificial, trabalhando com um dos neurônios artificiais mais famosos na área acadêmica e que deu o start, iniciou toda a trajetória dessa evolução que está acontecendo nas redes neurais, que é o Perceptron, que foi desenvolvido em 1958 ali pelo Frank Rosenblatt, que não era um cientista da computação, mas era um psicólogo, e é um neurônio aí mais famoso e discutido até hoje na área acadêmica, porque ele realmente inaugura toda a área da inteligência artificial, mesmo ele não sendo o primeiro neurônio. O primeiro neurônio foi pensado por McCulloch e Pitts em 1943, só que o Perceptron acaba evoluindo, generalizando o McCulloch e Pitts e traz uma perspectiva maior para a área de inteligência artificial. Bom, e o que é o neurônio? A gente pode entender o nosso neurônio aqui, vou desenhar para vocês, como isso daqui, como um modelo, certo? E a gente discutiu bastante isso nas outras aulas. Então, o modelo, ele vai trabalhar com entradas, ok? E uma saída. Então, nesse caso aqui, eu vou ter duas entradas nesse neurônio com uma saída. E aqui há algum tipo de processamento nesse neurônio que vai, então, transformar essas entradas em saídas, né? Então, aqui eu tenho a feature 1, a feature 2, que é a variável 1 e a variável 2, né? Então, aqui eu posso pensar, vamos simular aqui um exemplo, deixa eu ver, de um sistema de alocação de benefícios sociais. Vamos pensar que seja isso. E aí, um dos dados que eu quero que a pessoa entre é se ela está empregada ou desempregada. Então, essa seria a variável 1 ou a feature 1, né? Então, se for 0, ela está empregada, ok? E se for 1, ela está desempregada, ok? E aqui na feature 2 é a segunda variável, que pode ser, por exemplo, a quantidade de dependentes. Quantidade de dependentes. Ok? Então, é esse modelo aqui, hipotético, que eu estou criando junto com vocês para ficar didático, que vai, então, pegar esses dados e tentar fazer uma classificação se a pessoa deve ou não merecer o nosso benefício social. Aqui, só deixando para vocês, esse é o paper original de 1958 do Rosenblatt. Vocês podem pegar, vocês podem fazer o download, vocês podem navegar nele, ler, fazer a leitura, porque é bem interessante ver a origem mesmo. Muita gente não lê o texto original e pega
as fontes secundárias e terciárias. Mas essa fonte original aqui é bastante interessante, então fica aí a dica para vocês. Então, isso daqui é o modelo do Perceptron, certo? Agora a gente vai discutir bastante. Como a gente pode ver, ele é um modelo, e o modelo então tem as entradas, tem algum tipo de processamento e tem a saída. Vamos entender então a primeira parte aqui, que são as entradas, que é esse x1, certo? Então é a variável 1, que por exemplo, é se o beneficiário ele está empregado ou desempregado, e o x2, que é a quantidade de dependentes, tá? Então aqui seria os dados de entrada, ok? E aqui já começa o meu neurônio. Então o neurônio ele começa aqui com 2 pesos, então para cada entrada eu vou ter um peso associado a ele, que eu chamei de W1, certo? Então o x1 está associado ao peso W1 e o x2, a variável x2, está relacionado ao peso W2, certo? W porque é a nomenclatura mais comum usada na área de redes neurais, que vem de weight, né, de peso do inglês. Bom, legal, então aqui o que eu faço? Vamos entender agora o neurônio, vamos expandir o neurônio e entender como é que é o processamento que ele realmente faz. Então aqui eu tenho os dados de entrada, x1 e x2, o que acontece? Eu tenho um peso relacionado com ele. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou multiplicar o x1 por W1, certo? E vou somar com a multiplicação de x2 vezes W2. Então, eu sempre vou multiplicar a entrada pelo peso e somar com a multiplicação das outras entradas vezes os pesos dessas respectivas entradas. Então, é isso que a gente faz. Então, a gente soma tudo aqui, né? Então, essa somatória nada mais é do que x1 vezes W1 mais x2 vezes W2. Então, aqui eu estou somando todas essas multiplicações das entradas vezes o seu respectivo peso. Acabou aí o neurônio? A única coisa que ele faz é isso? Não. Aqui, agora que a gente fez essa somatória, né, dos produtos do peso com as entradas, eu vou então passar para essa parte do neurônio aqui que tem uma função. E o que é essa função? Essa função é a famosa função de ativação, tá? E ela é muito importante na área de redes neurais porque ela vai ditar todo o comportamento do meu modelo. A gente vai ver várias ao longo aqui desse nosso curso, mas hoje a gente vai começar com uma mais simples, certo? Então, basicamente, é isso que o neurônio faz. Vindo daqui para lá, né? Então, começando aqui, eu vou ter as entradas, que são os meus valores das minhas variáveis, eu multiplico pelos pesos, somo tudo e passo por uma função de ativação. E essa função de ativação, então, vai determinar a saída. Coloquei um exemplo aqui didático para vocês. Então vamos supor que esse aqui seja o meu modelo de Perceptron e eu estou trabalhando com aquele mesmo cenário, de um sistema de aprovação de benefícios sociais, certo? Então aqui eu tenho a variável, o valor 1, né? Esse valor 1 corresponde à variável x1, que pode ser, por exemplo, se a pessoa está empregada ou desempregada. Então 0 ela está empregada, 1 ela está desempregada, e aqui 2 é a quantidade de dependentes, que é o x2. Então, nesse caso que eu estou processando aqui, eu peguei um único, vamos supor que aqui esteja, né, o meu conjunto de datasets, eu peguei um único data point e joguei para cá. E esse único data point, ele vai ter 2 dependentes aqui no x2, certo? E ele é do status 1 no x1, quer dizer que ele está, então, desempregado. Ok? E o meu modelo do Perceptron, nesse estágio atual, ele tem esses pesos aqui, ó. O W1, que é o peso aqui de cima, é 0,55 e o W2, aqui embaixo, ele tem 0,1, tá? E agora, como que a gente começa o processamento? Eu vou pegar o x1, multiplicar pelo W1, mais o x2 vezes o W2. E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. É a somatória das entradas versus o peso, né? Então é isso que eu tenho que fazer, ó. W1 é menos
0,55 vezes 1 mais 0,1 vezes 2, como está aqui, que vai dar, então, menos 0,35. Essa é a saída do meu neurônio? Não, essa é a primeira parte de processamento do neurônio. Agora, eu vou jogar esse valor para cá e vou passar por uma função de ativação. Existem várias funções de ativação, a gente vai começar com uma das mais simples, que é a chamada função de grau, como vocês podem ver aqui embaixo. Ela é bem simples, porque ela pega o valor e se for maior do que zero, então ela dá como saída o valor 1, e se o valor de entrada for menor ou igual a zero, o valor de saída será zero. Então, se eu entrar com menos 10, o valor de saída será zero. Se eu entrar com 10, positivo, o valor de saída será 1. Basicamente é isso que faz, e é uma função que você pode, então, até mesmo modificar isso. Tem algumas generalizações, às vezes tem modelos que a função de grau, se for zero, ele dá 1, né? Então só abaixo de zero ele dá 1. Nesse caso aqui, se o valor de entrada for zero, eu estou colocando como zero, tá bom? Mas existem variações também. E aí agora a gente pensa então nessa receita do Percept, ou seja, como que eu faço para treinar todo um neurônio artificial do Perceptron. E a gente começa então com um conjunto de dados supervisionado. O que isso quer dizer? Que eu vou ter então um conjunto de data points que ele tem ali uma etiqueta, ou seja, se eu posso ter um conjunto de e-mails e em cada e-mail eu vou ter uma etiqueta, é fraude, não é fraude, é fraude, não é fraude. Essa etiqueta nada mais é do que um campo adicional ali classificando isso. Então eu preciso de um conjunto de dados supervisionado, tá? De dados supervisionados. Legal, se eu estou com um conjunto de dados supervisionados, o que eu tenho que fazer? A primeira etapa é fazer o que a gente chama de feed forward, tá? E o que é o feed forward? É eu pegar o elemento e realmente processar no meu neurônio artificial. Então eu pego as entradas, multiplico pelos pesos, somo, passo pela função de ativação e chego no resultado. Isso é fazer o feed forward. E aí eu tenho que fazer o quê? Ver se o meu neurônio acertou ou errou. Se ele acertou, ok. Se não, eu tenho que voltar atualizando os pesos e ajustando o meu modelo, como a gente já viu isso com regressão logística, regressão linear, tá? Mas agora é um outro modelo. E eu vou fazer isso para cada data point. Então eu vou pegar cada data point, vou processar no meu neurônio, encontrar o erro e voltar ajustando ali cada um daqueles pezinhos para ele ter um comportamento melhor. E eu vou repetir o passo 2 e o passo 3 para cada um dos data points. Vamos supor que eu tenho um dataset com 50 mil data points, ou seja, 50 mil registros, eu vou fazer 50 mil treinamentos, né? E cada um desses treinamentos acaba sendo uma época, como vocês vão ver já já. Isso é o que a gente chama do Perceptron Row. Tem outra forma de fazer isso mais otimizada, né? Que a gente vai discutir isso conforme a gente vai avançando. E eu vou começar então agora com esse dataset aqui super simples, em que eu tenho aqui 3 features, né? Então eu tenho 3 features, que é o registro, tá? Que pode ser o nome do usuário, por exemplo, e a variável x1 e x2, tá bom? E aqui eu tenho o meu target. O meu target é o label, certo? Então aquele meu último campo lá atrás é as etiquetas. Então eu tenho um aprendizado supervisionado. Então vamos supor aqui que seja um sistema de aprovação desse serviço, desse benefício social. Então aqui nessas features eu tenho o registro, que pode ser o nome, né? E aí eu coloquei aqui usuário A, usuário B, usuário C, mas pode ser José, Maria, João, enfim. E aqui o X1 é se ele está empregado ou desempregado e se ele tem muitos... aqui, como a gente está trabalhando com dados binários, né? Então 0 ou 1, eu vou colocar se ele tem ou não dependente, tá? E não a quantidade de dependentes, só se ele tem ou não dependente. Um exemplo bem simples aqui, só para vocês entenderem. Então eu estou com esse dataset supervisionado, ou seja, ele está rotulado, e agora eu vou então fazer o treinamento. Qual que é o treinamento? Agora que eu iniciei com esse conjunto de dados supervisionados, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o feed forward, certo? Vou deixar então o meu neurônio inicial fazer predições, e aí eu vou ajustando ele para ele se comportar melhor em relação a esse meu dataset.
E é isso que a gente vai fazer agora. Só alguns conceitos importantes, principalmente o conceito de época, como vocês podem ver, porque época vocês vão escutar bastante na área de Machine Learning, principalmente na área de redes neurais, que é o número de vezes que meu modelo passa pelo dataset todo, pelo meu dataset de treino. Porque para treinar o meu modelo, às vezes eu não vou passar somente uma vez o meu dataset para ir treinando, eu tenho que passar várias vezes. 100 vezes, 1000 vezes, 10 mil vezes, 1 milhão de vezes, né? A gente vai ver como é que a gente consegue chegar em números, como definir e entender esses números. Mas época é toda vez que o meu dataset passa por todo o modelo. Dependendo das formas como a gente vai trabalhar, a gente pode ter o conceito de batches também, que são lotes. O que são lotes? Eu vou pegar o meu dataset e em vez de a cada data point eu processar e calcular o erro, eu posso pegar lotes. Então, lotes, sei lá, de 100 data points. Eu processo todos os data points, somo os erros e volto ajustando. Tá? Então, tem essas diferenças, mas isso a gente vai ver com calma nas próximas aulas. O importante é saber o que é a época, tá bom? E agora, então, a gente vai começar a fazer o nosso feed forward, ou seja, eu vou pegar aqui esse meu neurônio artificial e vou começar a fazer o processamento. E aí, como que eu faço isso? Bom, eu tenho aqui os meus registros, agora é só eu processar. Mas olha, veja que interessante, o W1 e o W2, eles estão começando como 0, certo? Isso é muito importante. Os pesos iniciais, eles começam de forma aleatória, tá? Porque a gente não sabe qual que é o conjunto de dados, a gente tem que ir ajustando o meu modelo de acordo com os dados de treinamento. Então, a gente pode começar de uma forma aleatória. Aqui, nesse exemplo, eu estou começando com o 0, somente para facilitar aqui nossas contas e os cálculos. Então, aqui eu vou ter duas entradas, que são as variáveis x1 e x2. Vou ter dois pesos referentes a cada uma das entradas, então W1 se conectando ao x1 e o peso W2 se conectando à variável x2. Eu faço a multiplicação e a soma, passo pela função step e aí, como saída lá no fim do neurônio, eu tenho o meu y chapéu, certo? Lembrando só então essa nomenclatura que a gente já viu, y é sempre o valor real e y chapéu é o valor da predição do meu modelo, tá? E em alguns papers vocês vão ver de uma forma, aqui dá de uma forma gráfica, né, aqui em cima, mas aqui embaixo vocês podem ver de uma forma mais matemática. Então, aqui acaba sendo a multiplicação das entradas pelos pesos e a soma, que passa por uma função de ativação, que aqui a gente está usando uma nomenclatura da função g, e geralmente em papers vocês vão encontrar também como função g. Agora vamos começar propriamente dito nosso feed forward. Então aqui, olha a informação importante que eu deixei aqui para vocês, época 1. O que quer dizer? Época 1 é a primeira vez que ele vai estar passando pelo meu dataset. Dentro da época 1, qual que é a amostra? A amostra 1, ou seja, eu estou pegando o primeiro registro ali daquela época. E qual que é o primeiro registro? É esse daqui, né? Nada mais é do que esse registro aqui, usuário A aqui, né? Que eu só copiei e joguei para cá agora. E eu vou pegar então o x1 e x2 desse registro e colocar aqui na entrada, certo? Então, aqui é o x1, aqui é o x2, aqui é o W1 e W2, certo? Vou fazer as multiplicações e a soma. Então, x1, que é 1, vezes W1, que é 0, 1 vezes 0 dá 0. Mais x2 vezes W2, 0 vezes 0 é 0. 0 com mais 0 é 0, certo? Esse daqui é a parte do neurônio que faz, então, a somatória. Agora eu pego o resultado e jogo aqui para a função de ativação. Qual a função de ativação que a gente está usando? A função step. Ou seja, de 0 para baixo, o resultado vai ser 0. De 0, ou acima de 0, na verdade, né? O resultado vai ser 1. Como deu 0, o resultado do y chapéu é 0. Então essa foi a primeira predição que aconteceu de acordo com pesos aleatórios que a gente começou a rede. É óbvio que vai dar erro muitas vezes, né? Porque eu comecei de uma forma aleatória.
Agora o que eu preciso fazer? Eu tenho que voltar, calcular o erro que tem nesse meu Perceptron e ir ajustando os pesos ali. Os pesos acabam sendo os meus parâmetros. Eu vou ajustando ele para que da próxima vez que entrar esse peso, ele tente acertar e não mais errar, né? E esse erro que a gente chama, a gente já viu em outros vídeos, principalmente do gradiente descendente, é o custo, tá? Quando a gente for entrar em modelos mais complexos, a gente não fala o erro, a gente fala o custo. É uma linguagem mais usada na área de Machine Learning. E é isso que eu vou fazer agora. Olha que interessante. O target aqui, ou seja, o meu y, ó, target aqui, ó, era 1, né? Então, o meu y, vou apagar aqui que eu fiz errado, o meu y era 1. Mas o meu modelo fez a previsão de 0, ou seja, tem um erro aí. E como que eu faço o cálculo desses meus erros? Tá aqui, ó, né? Então, a expressão aqui, ó, para a gente chegar no erro, né, é isso daqui, ó. A fórmula é erro é igual ao target, que é o y, menos o y chapéu, y hat, né? Então, eu faço o target menos a predição. E aí eu encontro o meu erro. Nesse caso, o target era 1, tá aqui embaixo. O y chapéu, que era a predição, era 0. E o erro, então, é 1. Então tem um erro aí. Agora eu preciso fazer o quê? Ir ajustando o meu peso. Então eu tenho que, agora que eu calculei o erro, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar e arrumar, fazer uns pequenos ajustes ali nos meus pesos para que ele tenha um comportamento melhor. E como que a gente faz isso? Usando essa fórmula aqui, tá? Eu coloquei a fórmula de duas maneiras aqui. Essa parte aqui de cima mais interativa e mais intuitiva, na verdade, né, a palavra certa, e aqui embaixo, como vocês vão encontrar nos papers, né, de uma maneira mais matemática, vamos colocar assim. Então, basicamente, mas as duas coisas estão fazendo, as duas formas estão fazendo a mesma coisa. Uma é só para vocês entenderem de uma forma mais didática e embaixo como vocês vão encontrar nos papers, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o novo peso. E como que eu calculo o novo peso? Eu faço o peso atual mais o learning rate. O learning rate, a gente já viu, é uma espécie de definição do tamanho do passo que eu vou dar, né? Então eu aprendo que direção que eu tenho que ir mais para cima com o meu peso ou mais para baixo com o meu peso, e o learning rate vai me dar assim, eu dou um passo mais largo ou um passo mais pequenininho. Tá? Aqui eu vou definir um learning rate de 0.5, como está aqui, tá? Learning rate vai ser o padrão de 0.5, e aí eu multiplico vezes o erro atual, que é 1, mais o input, né? Que aí vai depender de qual entrada que eu estou fazendo. Então, para eu encontrar aqui, ó, o valor novo de W1, eu vou fazer isso daqui, ó. O peso atual, quanto que vale W1 atual? 0. Mais o learning rate, que eu defini, que é 0.5. Posso mudar isso? Depois a gente pode fazer umas brincadeiras. Aumenta o learning rate, diminui o learning rate, você vai ver que o comportamento do treinamento muda. Vezes o erro. Qual que era o erro? A gente calculou aqui em cima. O erro de 1 vezes a entrada de W1, que era x1, que aqui, ó, se a gente olhar, era 1, certo? Então eu faço esse cálculo aqui. A hora que eu calculo isso, 0 mais meio vezes 1 vezes 1, vai dar um resultado de meio, como está aqui, certo? E olha que interessante. Vamos calcular aqui o W2 para a gente ver se ele vai alterar alguma coisa em W2. Olha, W2 é a mesma coisa, né? Então, o valor do peso, W2 varia 0, mais o learning rate de meio, vezes 1, que é o erro, vezes 0. Esse 0 aqui é o x, né? Aqui é o x2 e aqui é o x1. Se a gente voltar aqui atrás, ó, quanto que valia o x2? 0. Certo? Então, a hora que eu faço o cálculo, vai dar 0. Ok? E olha que curioso. Ele teve um erro, certo? E o erro que ele teve é o seguinte, como a gente pode ver, o neurônio, ele fez a predição do valor 0, mas deveria ser 1. Então, o meu neurônio artificial, ele está classificando menor, né, de uma maneira menor, mais para baixo ali o valor. Então, eu tenho que ajustar os pesos
para ele jogar o valor mais para cima. E qual foi um dos pesos que eu atualizei aqui? Foi o W1, né? Por que eu atualizei o W1? Porque entrou 1 no W1, então entrou 0 no X2 aqui, né, para conversar com o W2, então ele entende que não vai ter tanta influência assim. Mas ele então aumenta um pouquinho ali o W1, que em vez de 0, como era inicial, agora vai valer meio. E talvez com esse ajuste, talvez na próxima rodada ele já, então, classifique de forma correta e o erro, então, seja minimizado. Vamos continuar agora. Então, a gente viu só a primeira amostra. Agora, ainda dentro da época 1, tá? Eu vou pegar agora a amostra 2, ok? Essa amostra 2 é o segundo data point do meu dataset aqui, que é o registro do usuário B, que tem como x1 0, x2 0, como tá ali. Legal, vou pegar e jogar eles para cá, então, para processar no meu neurônio. Aqui é o x1, aqui é o x2, aqui é o W1, aqui é o W2. Lembrando, multiplico, certo? E somo. 0 vezes meio vai dar 0, mais 0 vezes 0 vai dar 0. Ok? Legal. Jogo esse valor aqui, a somatória, né? Jogo esse valor para minha função degrau aqui. A função degrau de 0, nesse nosso caso, tá para dar 0. Então, o y chapéu é 0. Então, a predição foi 0. E qual que era o valor real? O valor real está aqui em cima, o target, né? Também era 0. Então, parece não existir erro. Vamos só, então, processar aqui para ver se ele vai atualizar os pesos, para vocês entenderem se ele vai achar algum erro ou não. Só substituo os valores aqui na fórmula, né? Então, o target é o y, a predição é o y chapéu, os dois deram 0. Então, o meu erro é 0. E aí eu vou calcular, então, os novos pesos para W1 e W2, né? Como a entrada acaba sendo 0, porque os dois deram 0 aqui, né? Não vai ter alteração, porque o erro é 0, a entrada é 0, então a hora que eu multiplicar o 0 do erro, ele não vai alterar. Então ele vai manter só aqui os valores atuais, o W1 como meio e o W2 como 0. Não teve alteração nos pesos. Por quê? Para esse registro ele acertou, então ele vai acertar o quê? Não precisa ajustar nada. Se ele teve um acerto, então ele não ajusta, ok? Vamos então passar para o próximo. Ainda na época 1, agora eu vou pegar a terceira amostra, certo? Que é o usuário C. O usuário C tem o x1 como 0 e o x2 como 1. E o target dele, o valor real, é 1. Vamos colocar aqui no nosso neurônio. Então, aqui é o x1, aqui é x2, né? Então, x1 é 0, x2 é 1. Faço o processamento. Então, 0 vezes meio vai dar 0. Mais 1 vezes 0 vai dar 0. 0 mais 0 deu 0 aqui. Jogo para minha função step. O step, função degrau de 0, nesse meu caso aqui, vai dar 0. Então, o y chapéu veio 0, ok? Mas aí, então, parece que tem um erro, porque o meu y aqui, ó, que é meu y, que é o valor real, é 1. E o meu y chapéu é 0. Então, tem um erro. Vamos calcular para ver se tem um erro e o que ele vai ajustar. Vamos entender aqui. Calculo aqui o meu erro. Então, o target a gente sabe que é o y, a predição é y chapéu. Qual que era o meu target? Era 1. Tá aqui. Qual que era a minha predição? Era 0, ou seja, era para ser 1, o modelo fez a previsão de 0. Então, o erro é de 1, né? 1 menos 0, 0. Volto aqui calculando os pesos de W1 e de W2. W1, né, é o peso atual, é meio, mais o learning rate, que também é meio, vezes 1, que é o meu erro, vezes 0, que foi a entrada, que ele vai manter, então, como meio, certo? Não alterou o W1. O W2, agora a gente vai atualizar, que é o peso 2, ele vai ter como entrada o 0, certo? Que é o peso atual, então W2 agora vale 0, mais o learning rate, que é meio, vezes 1, que é o meu erro, vezes 1, que é a minha entrada, que é x2. Nesse caso aqui teve uma alteração, então o W2 agora não vale 0, ele vale meio. Então, na hora que eu atualizo aqui, eu posso ver que tanto o W1 como o W2 agora eles valem meio.
Vamos então, ainda dentro da época 1, pegar o último registro desse meu dataset, que é a amostra 4, e processar aqui. Vamos pegar o x1 que vale 1, x2 que vale 1 também. Então, x1 e x2. E vou multiplicar. 1 vezes meio vai dar meio, mais 1 vezes meio que vai dar meio, meio com meio, deu 1. Jogo aqui para minha função step, aqui no caso é 1, né? O resultado vai ser 1. Então, o meu y chapéu, a minha predição é 1. E o meu valor original, o target, o valor real, também é 1. Então, parece não ter erro. Vamos calcular agora para ver se não tem erro mesmo e para ver se ele vai alterar ou não alguma coisa aí dos meus pesos. Então, eu calculo aqui o meu erro, né? Aqui é o y, aqui é o y chapéu, 1 menos 1 vai dar 0, o erro de 0. E aqui eu vou então atualizar o peso W1. Vou atualizar o peso W1 colocando o valor atual, que é meio, mais o learning rate, que é meio, vezes 0, que é o erro, vezes 0, que é a entrada, que é x1. Né? Quando tem o 0 aqui na multiplicação, zerou tudo e manteve igual, manteve em meio. Ok? Vamos agora para o W2. W2 começa com meio, que é o valor atual, mais meio, que é o learning rate, vezes 0, que é o erro, vezes 1, que é o input. Como tem o 0 aqui na multiplicação, eu mantenho igual, certo? Então, W1 e W2 é o meio. E eu acabei, então, a minha época 1, né? Minha primeira época tá, então, encerrada. Eu treinei aqui com com todo o meu dataset. Agora eu posso ir para a segunda época. Como que começa o neurônio na segunda época? Com o W1 e W2 atualizados, os dois valendo meio, certo? Volto para a amostra 1, volto lá para o primeiro registro, que é o usuário A. O usuário A, o x1 vale 1, o x2 vale 0 e o target é 1. Coloco aqui x1, né? x2, faço a multiplicação, então 1 vezes meio vai dar meio, mais 0 vezes meio vai dar 0. 0 com meio, deu meio. Jogo para a função degrau e o resultado vai ser 1. Então, a predição agora é 1. Lembra que para esse dataset, anteriormente ele estava dando o resultado 0, agora ele está dando o resultado 1, porque os pesos foram ajustados. Então, o nosso neurônio artificial, ele iniciou de uma forma aleatória, aqui eu coloquei 0 e 0 nos dois pesos, e depois da primeira época de treinamento, os pesos já tinham sido ajustados em meio no W1 e meio no W2. E agora, para o primeiro data point aqui, ele já se comportou bem. Então, não tem erro, eu nem vou fazer aquele procedimento de achar o erro, de calcular, porque a gente viu que não tem alteração. Vou então agora para a segunda amostra, que é o registro B. Né? O usuário B, x1 é 0, x2 é 0. Então, tá aqui, ó, x1 e x2. 0 vezes meio vai dar 0, mais 0 vezes meio também vai dar 0. Jogo aqui para a função degrau 0 e o valor previsto lá no final acaba sendo 0 também. E o valor real, o y, também era 0. Então não tem erro, segue o jogo. Ainda na época 2, pego a amostra 3. Amostra 3 aqui, certo? Usuário C, x1 vale 0, x2 vale 1. O target é 1. Então agora quando eu processar tem que dar 1, tá? Então x1, x2, então 0 vezes meio deu 0, mais 1 vezes meio deu meio. Olha o resultado aqui, meio. Jogo para minha função degrau e o resultado vai ser 1. E o resultado real também era 1. Não tem erro, avanço então para o meu último dataset. Bom, vamos lá. O meu último dataset é o usuário, daqui na verdade é o D, né? 1 e 1, certo? Então eu jogo 1 e 1 aqui, que é o x1 e x2. Faço 1 vezes meio, meio, mais 1 vezes meio, 1. Na função step deu 1. Então a predição foi de 1 e o valor real também era 1. Não tem erro. Então agora eu encerrei a minha segunda época. Por que a segunda época? Porque foi a segunda vez que eu rodei todo o meu dataset no modelo para treiná-lo e eu encerrei aqui com uma acurácia de 100%, ou seja, agora o meu modelo está acertando tudo para esse dataset, ok? Num dataset real, amplo,
e complexo, não vai chegar numa acurácia de 100% tão fácil. É que aqui é um problema bem específico do dataset que eu montei, que acaba sendo um dataset linearmente separável, então a gente consegue chegar numa solução. A gente vai entender agora esses conceitos. Então, esse daqui é toda a parte de treinamento do meu Perceptron. Se eu voltar, vou voltar, para vocês verem que eu não menti, certo? Então, a gente começou com um conjunto de dados supervisionado, fez o feed forward para cada um, processou, calculou o erro e voltou ajustando. E a gente foi repetindo isso. E a quantidade de épocas, como a gente pode ver aqui, pode ser 100, 200, 300, 1000 épocas. A gente vai discutir os conceitos de época em mais profundidade mais para frente. Aqui é importante que vocês absorvam toda a essência do que é um neurônio artificial. Então, esse daqui é um treinamento de um único neurônio. Agora a gente vai olhar para um outro conceito que é muito importante em redes neurais, que é o conceito de bias, tá? Ou vocês vão ouvir falar de viés, que não tem a ver com aquela ideia do viés, de viés nos dados, discriminação. Não, isso aqui é só uma estratégia matemática para deixar os modelos mais flexíveis e mais adaptativos, criando como se fosse uma espécie de threshold e vai fazer sentido para vocês agora. Então, o bias, o que é o bias? Nada mais é do que um peso adicional no meu Perceptron. Então, vamos supor assim que eu tenho um dataset com duas variáveis de entrada, então x1 e x2, eu coloco um terceiro peso, que é o meu bias. Se eu tivesse três variáveis de entrada, x1, x2, x3, o meu neurônio teria 4 pesos. O quarto peso seria o meu bias. Então, é isso que eu faço aqui. Lembra daquela fórmula inicial que a gente viu aqui? Então, agora na fórmula, ali no finalzinho, eu estou colocando o meu B, que é o bias. E ele vai trazer maior flexibilidade para o meu modelo. Aqui eu coloquei algumas definições para vocês que numa rede neural complexa, com mais de 100 neurônios, 200 neurônios, né, 1 milhão de neurônios, a gente pode chegar em redes com bilhões de neurônios, cada neurônio pode ter então um bias. E esse bias ele pode ser fixo, que não é o caso geralmente, ou ele pode ser aprendido. Então a gente vai atualizando o bias no mesmo processo de atualizar aqueles pesos ali de W1 e W2, ok? E por que ele é importante? Primeiro porque ele vai meio que criar uma espécie de threshold. O que é o threshold? Eu vou colocar um limiar ali de disparo daquele neurônio. Então, se aquele neurônio deve ou não ser disparado. E ele vai me ajudar a definir isso. E diferentes neurônios podem ter diferentes thresholds. E com isso, meu modelo resulta numa coisa mais flexível, que eu consigo adaptar em diferentes cenários. Então eu vou mostrar a primeira parte para vocês entenderem o bias funcionando como um threshold e num segundo momento eu vou apresentar o bias trazendo uma maior flexibilidade. Aí eu vou trazer um exemplo da regressão linear, que nós já vimos aqui 2 vezes, né, na segunda aula do curso e na aula de gradiente descendente, porque vai dar uma dinâmica bem interessante para o aprendizado de vocês. Então aqui, para deixar didático, eu estou trabalhando com 2 modelos de um neurônio artificial. O primeiro neurônio, ali de cima, ele não tem bias, tá? Então ele é só o W1 e W2, os pesos para um dataset com 2 variáveis. Aqui embaixo eu estou modificando esse neurônio e agora ele vai ter o bias, né? Então ele tem esse viés que vai ser 1, ou seja, se a gente for somar 1. Então olha a diferença ali das fórmulas. Então ali em cima eu tenho o meu valor estimado, né? O meu y chapéu vai ser W1 vezes x1 mais W2 vezes x2 dentro da função de ativação, que no caso é a função degrau, a função step. Aqui no neurônio de baixo, ó, eu mudo a fórmula e acrescento ali no finalzinho o Bzinho aqui de bias. Então é W1 vezes x1 mais W2 vezes x2 mais o B de bias, que é isso daqui. E o meu modelo vai se comportar diferente. Então, vamos supor, aqui os dois neurônios, eles têm as mesmas entradas e os mesmos pesos. W1 e W2 são iguais. E as entradas x1 e x2 também são iguais. A diferença é que no de baixo tem o bias. A gente vai ver a diferença de comportamento. Então, no de cima ali, eu faço então o processamento, né, o feed forward,
pego 1 vezes menos 7, que vai dar menos 0,7, e somo com 1 vezes 2, que dá 0,2 positivo, que dá um resultado de menos meio, certo? Menos meio eu jogo para a minha função de ativação, que é a função step, e menos meio na função step, é um número negativo, vai dar o valor de 0. Então o valor estimado aqui é 0. Então 0 eu entendo como um neurônio que não dispara, ele não manda a informação para frente. Agora vamos processar esse neurônio aqui de baixo para entender isso. Agora eu vou fazer a multiplicação aqui usando também o bias, né? Usando essa fórmula ali que vocês vão encontrar. Então, vamos lá. 1 menos 0,7 vai dar menos 0,7. Mais 1 vezes 0,2 vai dar 0,2. Então, menos 0,7 mais 0,2 vai dar 0,5. Mas eu tenho o bias aqui, que é 1. Então, de menos meio mais 1 vai para meio. E agora eu jogo na função degrau, certo? E o resultado não vai ser mais 0, vai ser 1, e eu entendo como um neurônio que dispara, ou seja, ele passa informação para frente. Ou seja, os mesmos pesos, o mesmo projeto de neurônio, com a mesma estrutura, com os mesmos dados de entrada, quando eu coloco o bias inteiro vai ter uma flexibilidade. Ali em cima, naquele neurônio, não tem jeito. Com esses dados, com essa entrada e esses pesos, ele não vai disparar. Agora, no neurônio de baixo, eu coloco o bias, e eu posso, então, modificar aqui esse bias para trazer uma maior flexibilidade para o meu modelo. E a gente vai entender isso olhando para regressão linear, que a gente já viu aqui 2 vezes, né? Então, regressão linear, a gente lembra que a equação da reta, é isso daqui, né? Y é igual a mx mais b, né? A gente viu várias nomenclaturas ali, várias definições. Várias notações, melhor. A gente viu que o mx aqui, né, o m é um coeficiente que é o coeficiente angular, ou seja, é a inclinação da minha reta. E o b a gente aprendeu também como um intercepto, ou seja, é aonde no eixo y sai a minha reta. Ok, tranquilo. Bom, o b aqui, ele também é chamado em alguns artigos, para alguns matemáticos, de bias. Porque ele acaba sendo um bias que dá mais flexibilidade ao modelo. E o exemplo que eu tenho aqui é de uma regressão de uma reta sem bias. Ou seja, se não tem bias, ele vai sempre surgir do ponto de partida, né? Porque se eu não tenho o bias não é o intercepto, não é da onde do eixo y parte a minha reta. Então, se eu no meu modelo eu não tenho bias, ele sempre vai partir do zero. Eu posso mudar a angulação e a inclinação da minha reta, mas da onde ela sai eu não consigo. Então, vamos supor que eu tenho um dataset assim, eu posso traçar treinar um modelo de uma reta que vai ser y igual a x, que vai dar essa reta aqui, certo? Uma outra que é 2 vezes x, que vai dar aqui, uma que é menos x, que vai dar para baixo, mas nenhuma está se comportando bem, porque o melhor seria uma reta que saísse daqui e viesse para cá. Só que eu não consigo uma reta que saia daqui porque eu não tenho bias. Agora, se no outro modelo eu adiciono bias, o que acontece? Eu trago uma flexibilidade maior. Então aqui eu tenho uma reta, né, que tenha esse comportamento aqui, então x mais 2. O que é esse 2? É o bias. Então ele sai daqui, de y igual a 2. E ele está subindo, porque a inclinação é positiva. Ok? E essa reta aqui, que está melhor se ajustando aos dados, é menos x mais 4. Ou seja, eu saio de 4 aqui, aqui, e eu saio de 4, eu saio do intercepto 4, que é, na verdade, o meu bias, e eu vou descendo aqui a reta, certo? Então, quando eu coloco o bias, você vê que eu tenho uma maior flexibilidade com o meu modelo. E é isso que o bias faz, a gente vai começar a trabalhar bastante com bias nas próximas aulas. Bom, a gente conseguiu, então, treinar um modelo de Perceptron que se ajustou 100% para os nossos dados. Mas, então quer dizer que é o melhor
modelo que existe? Não. Na verdade, o Perceptron tem várias limitações, ele consegue trabalhar com problemas bem específicos, e a gente vai discutir isso agora, que são os problemas que a gente chama de linearmente separáveis. Então, problemas que são linearmente separáveis é aqueles em que eu ploto meu data point e eu consigo passar uma linha, né, uma reta separando as classes, por exemplo, o que é fraude e o que não é fraude. Nesse nosso caso, por exemplo, eu estava usando esse dataset aqui, ó, né, que na verdade é o dataset que a gente chama do OU, porque eu posso entender aqui, ó, como o 1 como verdadeiro, 0 como falso, e o OU, um dos dois tem que ser verdadeiro para ser verdadeiro, né? Então, 1 ou 0 vai dar 1, 0 ou 0 vai dar 0, 0 ou 1 vai dar 1, 1 ou 1 vai dar 1. Então, se eu agora ploto aqui no gráfico, eu vejo que todos os azuizinhos aqui ficaram aqui, certo? Ó, ficaram aqui, e o magentinha ficou aqui para baixo. Então, eu consigo passar uma linha aqui que separe os meus data points com classes diferentes. E a mesma coisa aqui no end, ó. No end é o E, né? Então, para ser positivo, tem que ser E. Os dois tem que ser positivo, verdadeiro. Então, 1 e 0 vai dar 0, 0 e 0 vai dar 0, 0 e 1 vai dar 0, 1 e 1 vai dar 1. É a única situação que dá 1. Então, aqui, ó, eu posso ver, na hora que eu coloco aqui esses meus dados no gráfico, eu vou ter essa distribuição aqui e eu posso, então, traçar essa linha para separar, essa reta para separar os meus data points. O que acontece? Começou a se perceber que o Perceptron não funciona tão bem para trabalhar com esse tipo de problema aqui embaixo, que são problemas que não são linearmente separáveis, tá? Então, olha que curioso, nesse meu dataset, na hora que eu ploto, eu tenho aqui o data point da classe azulzinha, aqui, e aqui os da classe magenta. O que acontece é que eu não consigo traçar uma reta aqui que separe os dois, né? Porque se eu traçar aqui, de qualquer forma que eu traçar uma reta, sempre vai dar algum tipo de errado. E foi isso que se percebeu, né? Que com o Perceptron eu conseguia resolver apenas problemas que eram linearmente separáveis. E é isso daqui. Então, um problema que é linearmente separável é esse exemplo aqui, mais próximo, né, de uma reta que consegue separar as duas classes, e ali no outro canto é um problema não linearmente separável. Eu não consigo, então, traçar uma reta. Eu preciso de um modelo mais complexo, né, que forma ali aquele círculo para separar as duas classes. E aí se percebeu que com um Perceptron e só um Perceptron a gente não consegue resolver problemas não linearmente separáveis, que é o típico do Shor, né? Então esse daqui, vocês vão ver bastante, a gente não consegue, o Perceptron não consegue resolver o problema do Shor. O Shor é isso daqui, é o ou exclusivo, né? Que é assim, para ser verdadeiro tem que ser o ou, apenas o ou, né? Então tem que ser verdadeiro e falso para ser verdadeiro, né? Então, com esse problema, eu tenho, então, um comportamento não linearmente separável, então eu não consigo resolver com o Perceptron. E essa foi as grandes limitações que o Marvin Minsky, nesse livro aqui de 1969, chamado Perceptron, ele mostra as potencialidades do Perceptron, mas ao mesmo tempo ele deixa claro que o Perceptron não consegue lidar com problemas não linearmente separáveis. E com isso, ele traz um grande prejuízo para a área de redes neurais, porque como era muito limitado o modelo, ele não conseguia trabalhar com esses problemas linearmente separáveis, viu que não era muito útil para muitas coisas. Então o pessoal começou meio que a abandonar a área de redes neurais, e quem estava interessado ainda pela área de inteligência artificial acabou migrando ali para a área de sistema baseado em regras. Então por isso que a gente passa várias décadas, que foram conhecido como o inverno, né, da inteligência artificial. Justamente um dos grandes incentivadores acaba sendo o Marvin Minsky, que ele é um dos impulsionadores, mas ao mesmo tempo ele joga um balde de água. E agora a gente resgata e vê que todos os modelos mais evoluídos de IA, eles são de redes neurais. Então na próxima aula a gente vai ver como que eu modifico o meu Perceptron para que ele comece a trabalhar, a processar de certa forma ali
problemas que sejam linearmente separáveis e problemas que não sejam linearmente separáveis. Então, nas próximas aulas a gente vai ver a evolução do Perceptron. Mas o Perceptron, se você tiver um entendimento bom do Perceptron, você vai conseguir entender realmente o que é uma rede neural. Então, o vídeo da aula de hoje era isso. Não se esqueça, não sai ainda. Deixe seu like, compartilha, comente e siga nas redes sociais para a gente manter a conversa. Até a próxima!